O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus ele escolheu você. É sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. No meio de tantas pessoas, o Senhor ele escolheu a mim e a você para estarmos aqui nesta manhã, para ouvirmos a palavra de Deus, para estarmos aqui, para fazermos o que Deus tem que fazer através das nossas vidas. Vou pedir para o Gustavo estar ali na tela. Coloca para nós, por favor, Gustavo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Por favor, versículo 18 do mesmo capítulo. Pula o versículo 18, por favor. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Obrigado, Gu. Irmãos, esse texto está falando aqui de um momento do profeta Elias. Elias, ele foi um profeta ali muito usado por Deus, um profeta que ele falava, Deus usava ele e Deus falava assim, olha, ele profetizava, não vai chover, e não chovia. Só para nós entendermos o contexto que está passando ali em Israel, depois da divisão do reino, eles estão ali Acabe, no reinado de Acabe. Acabe reinou por 20 anos, e Acabe fez o que era mal ao Senhor. Acabe, a palavra vai falar que ele foi um dos piores reis de Israel. Para começar, Acabe ele faz o quê? Ele se casa com Jezabel. Ele se casa com Jezabel, que é filha dos reis dos Sidônios. E aí ele faz alianças com ela e eles começam a adorar os deuses dos Sidônios. Eles começam a trazer a idolatria para dentro de Israel. Ele corrompe o povo. Esse rei ele corrompe o povo. Ele leva o povo a adorar Baal. Só por exemplo, aqui no capítulo 16, depois você lê na sua Bíblia, eu vou só citar, ele começa dizendo o seguinte, ele ergueu um altar e um templo ao Baal. Ele levantou um poste para a deusa Aserá, para que as pessoas adorassem a esses deuses. E isso irritou muito a Deus. Deus ficou irritado com ele, aí Deus ele manda o Elias. Aí nesse cenário de idolatria, nesse cenário onde as pessoas estão longe de Deus, Deus levanta um profeta. Deus levanta Elias. Aparece nesse cenário o Elias. O Elias ele chega lá e ele profetiza contra o rei de Israel. Ele começa a profetizar e diz o seguinte, olha, não vai chover por 3 anos. Não vai chover. E acontece o seguinte, Deus ele manda Elias até Acabe para profetizar, olha, não vai chover durante 3 anos. E acontece, irmãos, que o céu fica limpo e para de chover. Nós sabemos que a vegetação, a vida, depende da chuva, depende da água. E aí começa a ter uma escassez naquele lugar. Aí o texto vai dizer que veio a palavra do Senhor a Elias e mandou Elias para o ribeiro. E ele fica naquele ribeiro, ele sai da região que ele está e vai para o ribeiro, conforme Deus o tinha orientado. E quando ele está lá no ribeiro, tem água no ribeiro, e Deus o alimenta através de corvos. O Senhor mandou ele lá e o Senhor proveu o alimento para ele através de corvos. Acontece que vão passando os dias, vão passando os meses, e aquele lago, aquele riacho, onde ele está acampado, onde ele está ali habitando naquele momento, acontece que a água seca. Aí imagina o Elias olhando para Deus e falando assim, o Senhor mandou eu vir para cá,
Agora eu estou aqui. E agora, Senhor? Acabou a água. Irmãos, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele se responsabiliza pelo que Ele está falando. Deus é Ele quem vai à nossa frente. Eu estava ali conversando, o Grego até brincou comigo e falou assim, está preparado? Aí eu falei, nós nunca estamos preparados. Mas quando o Senhor manda, Ele provê. Ele proveu ali para Elias, quando Elias está o rio secou. Aí o Elias, de repente, ele olha para Deus e fala assim, Senhor, e agora? Acabou a água. Acabou a água. O corpo estava trazendo pão aqui, mas eu vou comer pão sem água, eu vou engasgar, o que eu faço? O Elias agora está sem recurso. Aí Deus faz o seguinte, fala assim, olha, Elias, você vai para uma casa. Deus orienta Elias para que ele vá para a casa de uma viúva, em Sarepta. E aí ele chega na casa dessa viúva, de repente alguém possa pensar, Deus mandou ele para uma viúva que tinha muitos recursos, que tinha muita provisão. Aí quando Elias chega na cidade que Deus mandou ele chegar, ele olha a viúva, ele encontra-se com essa viúva. E para surpresa dele, ela está pegando alguns gravetos para fazer a sua última refeição. Acho que ele olhou, se fosse eu ia falar, Senhor, tem certeza que é aqui mesmo? Que o Senhor me mandou? Eu não tenho recurso nem para ela, vai ter para mim. Aí o Senhor fala para ele, olha, fala para ela, faz para você primeiro um pão, para você comer, depois ela faz para ela e para os filhos dela. E aí o Elias, ele, com ousadia, ele fala para aquela mulher, fala assim, olha, se Deus está mandando fazer, eu vou obedecer. De repente eu ficaria com dó da mulher, fala, não, o que você tem não dá nem para você. Aí ela vai lá e ela prepara um pão para ele. E aí, ele usado pelo Senhor, ele diz o seguinte, olha, a farinha da panela não vai acabar. E o azeite não vai parar. Aleluia. O que acontece? O que eu aprendo com essa palavra? Deus, ele está... Aquela mulher, ela acha que ela está servindo Elias. Mas é ela que precisava do recurso, ela que precisava do milagre. E Deus usa o Elias para ir até aquele lugar. Porque senão aquela mulher e o filho dela iriam morrer de fome. E aí Deus multiplica a farinha, Deus multiplica o azeite, até que volte a chuva. Então, quer dizer, Deus proveu aquela mulher provavelmente por 2 ou 3 anos. Imagine, toda vez que ela fosse lá na despensa dela, a farinha está lá. A farinha não acaba, o azeite não acaba, e ela consegue se alimentar, consegue alimentar o seu filho, consegue alimentar a sua família, através da provisão de Deus. E Deus levou através de Elias. Quando Deus manda nós fazermos algo, quando nós estamos na direção do Senhor, Ele se responsabiliza. É Ele que vai na frente, é Ele que dá o recurso, é Ele que provê. Seja no ribeiro, seja através do corvo levando o alimento, seja através da viúva pobre levando o pão. E aí ele está lá hospedado. Não é um hotel de luxo, mas ele está lá hospedado na casa dessa mulher. De repente, em um determinado momento, acontece que o filho dessa viúva, ele veio a falecer. Ela olha e fala assim, ô Senhor, ela vai direto no Elias. Eu fiz alguma coisa de mal para o Senhor? Ela começa, muitas vezes, quando as coisas dão errado na nossa vida, nós começamos a procurar onde nós falhamos. Ela fala, será que eu fiz alguma coisa de mal ao Senhor? Será que eu falhei em alguma coisa com os senhores? E aí o Elias, ele olha, ele vai lá, sobe no quarto do menino, e ele ora a Deus. E Deus ressuscita aquele menino, ele devolve o menino com vida para sua mãe. Olha quantos milagres Deus faz. Quando Deus manda, ele fala assim, ó, vai, porque eu estou mandando. Vai para o riacho, vai para a casa da viúva, porque eu preciso fazer um milagre lá. Eu preciso fazer um milagre na casa da viúva. E aí o Elias, ele está lá na casa da viúva. De repente ele ressuscita o filho da viúva. Só que aí Deus fala para ele assim, olha Elias, eu preciso que você volte lá e você vai... Ele profetizou que não ia haver chuva. E aí Deus fala assim, olha, eu preciso que você volte lá para encontrar-se com Acabe, porque você vai profetizar que vai ter chuva. E aí o Elias, ele, orientado por Deus, em todos, achei interessante, irmãos, porque lendo os capítulos 16, 17, 18 e 19, depois você lê na sua casa, em todos os momentos, em todos os passos que Elias vai dar, em todas as decisões que ele vai tomar, no começo do versículo está assim, e veio a palavra do Senhor a Elias e disse, e veio a palavra do Senhor a Elias e disse, olha, faça isso, faça aquilo, ó, vai para tal lugar, vai para tal lugar. E aí veio a palavra do Senhor e disse assim, ó, volta lá e vai falar com Acabe. O Elias, ele volta pelo caminho. Quando ele chega
onde está lá o Acabe, ele é interessante porque os recursos estão acabando. Tem um homem, aparece aqui um personagem nessa história, muito interessante, que é o Obadias. O Obadias, ele trabalha na casa do Acabe, trabalha no palácio ali do Acabe. E é interessante porque o Obadias é um homem fiel a Deus. O Obadias, ele esconde alguns profetas e que eles queriam matar todos os profetas que profetizavam a verdade de Deus. Eles queriam ouvir profecias mentirosas, profecias enganosas. Eles não queriam ouvir que, olha, vocês estão errados, vocês estão adorando a Baal, vocês estão se desviando do caminho do Senhor. Eles queriam ouvir, está tudo certo, está tudo bem. E os profetas que diziam que eles estavam errados, que era o que Deus estava falando, eles pegavam e mandavam matar. Esse Obadias, ele tem um papel importante, porque ele preserva alguns homens e ele sustenta eles escondidos, com pão e água. Ele está arriscando a vida dele para sustentar esses profetas. De repente o Acabe fala assim, olha, não tem recurso, não tem alimento para os animais, vamos buscar vegetação para poder alimentar pelo menos os animais, senão nós vamos morrer de fome. Aí o Acabe sai para um lado, o Obadias sai para o outro. Aí o Obadias, para o lado que ele sai, por coincidência ou pelo amor de Deus, ele se encontra logo com quem? Ele está indo no caminho procurar vegetação, talvez longe, ele se encontra com Elias. Aí ele olha para o Elias, ele cai, se prostra e fala assim, não, é você, não acredito que é você, Elias. Você é o homem mais procurado de todo Israel. Imagina, você não viu as plaquinhas, Elias, procurando você? Está lá, procurado, de repente se você... Hoje estaria as plaquinhas, ó, procurado, está lá o Elias procurado por toda parte. Aí ele fala assim, não, pode anunciar, Obadias, pode anunciar para Acabe que eu vou até lá encontrar com ele. Eu vou me encontrar com ele lá no Monte Carmelo. E outra coisa, fala para ele não ir sozinho não, para ele levar os profetas de Baal. Leva os 400 profetas de Baal, leva os profetas lá de Aserá, mais os 450 profetas de Aserá lá. Pode levar todos eles que eu vou marcar um encontro com eles no Monte Carmelo. Quando Deus manda, irmãos, ele se responsabiliza. Quando Deus manda a gente fazer algo, ele cuida da gente. Imagina o Elias que está sendo procurado. Eles mandaram varrer toda a cidade, mandaram procurar em todos os lugares. Talvez só não procuraram na casa da viúva. Porque de repente alguém olhou e falou assim, não tem lógica. Ele ia se esconder em qualquer lugar, menos na casa de uma viúva. O Elias está lá, guardado por Deus exatamente na casa da viúva. De repente até pularam, falaram, quem mora ali? Uma viúva e o filho dela. Aí ele não vai se esconder ali. Ele está fugindo do rei de Israel. Ele está fugindo de Acabe. Não, ali ele não vai se esconder. De repente passaram por todos os lugares e não tinha lógica ele estar ali. E agora o Elias, ele se encontra com os profetas de Baal, ele se encontra com todo aquele povo e aí ele lança um desafio. Ele fala assim, olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Nós conhecemos a história. Eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo, só vou citar a história. E acontece que os profetas de Baal, eles fazem o altar deles ali, colocam o sacrifício, eles arrumam todo o altar deles ali do jeito deles, e aí eles começam a clamar a Baal. Baal! Baal! E o Baal não responde. Eles se cortam, Aí é engraçado que o Elias, ele está... Imagina a autoridade de Deus sobre a vida desse homem. Ele monta 800 homens, e ele olha e fala assim, ó, grita mais alto. Acho que esse Baal, ele foi viajar, ou ele está dormindo, ou ele foi em algum lugar, acho que ele não está ouvindo vocês não. Clama mais alto. Aí eles clamaram, ficaram por horas ali, tentando uma resposta de Baal, e o Baal não respondeu. Aí o Elias, ele vai lá, ele pega 12 pedras, porque ali, irmãos, aquele povo que estava ali, sobre o domínio de Acabe, é o povo de Israel, é o povo que Deus tirou do Egito, é o povo que Deus livrou, é o povo de Deus que está ali sendo enganado por ouvir, por não darem ouvidos a Deus e se desviarem do Senhor. E ali eles estão sendo enganados. E aí o Elias, ele pega todo o povo, pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele monta o altar, ele joga água sobre o altar, coloca ali o sacrifício, e aí ele ora a Deus. E Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. E aí as pessoas dizem o seguinte, olha, a partir daquele momento, a partir daquele episódio, as pessoas falam assim, olha, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E as pessoas começam a crer. Parece como se as vendas dos olhos das pessoas fossem
tiradas, como se os olhos das pessoas fossem abertos. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que responde. Esse é o Deus que responde com fogo. E aí as pessoas, elas têm os seus olhos abertos. E aí o que eles fazem? Elias, ele de repente convoca o povo e eles matam os profetas de Baal. Eles matam os profetas de Baal. Eles vão e matam esses 800 profetas perto do riacho. Acontece isso depois que as pessoas reconheceram que o Senhor é Deus, tiveram os seus olhos abertos. Aí o Senhor volta a Elias e diz para ele: olha, anuncia para o povo que vai chover. Solta aí no diário oficial que vai chover. Sai avisando para todo mundo. Naquela época não tinha internet, não tinha defesa civil para mandar o alerta para a gente. Ó, se abriguem porque vai ter tempestade. E acontece que o Elias, ele vai para o monte orar. E aí ele fala para o servo dele: olha, fica olhando, porque o Senhor falou que vai ter chuva. Olha para o lado do mar, vê se tem uma nuvem. Quando tiver uma nuvem, você me avisa. Aí o Elias está orando no primeiro dia, o servo vai lá, olha lá para nós ver se tem chuva. O servo olha para o lado de fora, tudo azul, nada de... nenhuma nuvem. Segundo, terceiro dia ele volta, nada de nuvem. Quarto dia nada, quinto dia nada, sexto dia nada. Não, o céu está limpinho. Eu acho que esse negócio aí, Elias, tem certeza? Já passaram 6 dias e não tem nenhuma nuvem no céu. Você tem certeza que Deus falou que vai chover mesmo? Elias falou: Deus falou que vai chover. Foi Deus quem mandou, foi Deus quem profetizou. É Deus que está mandando, é Deus que falou que vai fazer e Ele vai fazer. Olha a convicção de Elias. E aí, no 7º dia, aquele homem, ele sai para fora, aquele servo de Elias, ele sai para fora e ele olha bem longe assim, ele fala: peraí, deixa eu olhar direito aqui. Você ia ter que colocar o binóculo. Imagina ele ali tentando mensurar, fala assim: cara, lá longe tem uma nuvenzinha assim, mais ou menos um palmo, coisa do tipo. Muito pequena, né? Não vai dar nada. Aí ele volta e fala para Elias: olha, Elias, e aí, tem alguma coisa lá? Ele vai falar assim: olha, Elias, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mais ou menos um palmo. Aí o Elias fala assim: olha, então vai chover, que esse é o sinal que Deus falou que ia mandar. Vai chover, pode avisar todo mundo. Manda a defesa civil avisar: ó, se abriguem, corre para sua casa, porque vai chover. E aí vem a chuva de Deus. Vem a chuva e traz alimento, traz provisão, traz bênção para aquela cidade. Tá tudo bem. O Acabe, ele volta para casa. E aí ele conta para sua mulher, Jezabel, tudo o que tinha acontecido. Fala assim: olha, o Elias, ele foi lá, ele enfrentou os profetas, e aí ele matou os profetas. Quando a Jezabel fica sabendo, ela fica enfurecida. E a Jezabel é uma mulher que é poderosa, ela tem uma influência sobre o reino ali, ela é esposa do rei. E aí ela fala assim: olha, se amanhã, por este horário, eu não estiver feito com Elias o que ele fez com os profetas, que os deuses me matem. E aí ela manda o mensageiro avisar o Elias. Quando o mensageiro chega em Elias, ele fala para Elias: olha, Elias, a Jezabel, ela mandou te avisar que você vai morrer. É interessante, irmãos, porque no capítulo que nós lemos aqui no começo do texto, 1 Reis, capítulo 19, põe para nós, por favor, do versículo, volta um pouquinho, versículo 1 até o versículo 4. Me chamou a atenção, quando eu estava meditando nesse texto, um detalhe, que é muito importante. E esse detalhe, ele serve de aprendizado para mim e para você, nesta manhã. Vejam o que aconteceu. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a minha vida e de cada um deles, com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Próximo versículo. Esse daqui que me chamou a atenção, irmãos. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro.
Por fim, sentou-se debaixo de um zinco, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, versículo 4 ele vai dizer o seguinte: o que eu aprendo com isso? Qual a lição que eu tiro disso? Em todos, se nós olharmos para trás para a história de Elias, em todos os momentos nós vamos dizer: Deus disse, vai, e ele foi. Olha, vai para o ribeiro, vai profetizar, ele foi e profetizou. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, vai para o ribeiro, ele foi para o ribeiro. Depois veio a palavra do Senhor, vai para a casa da viúva, que eu vou com você. Depois veio a palavra do Senhor dizendo o seguinte: olha, vai lá para o Monte Carmelo, enfrentar os profetas de Baal. A palavra do Senhor mandou ele lá, o Senhor mandou ele lá. Veio a voz do Senhor e mandou ele para lá. Agora, no momento que ele recebe uma sentença da Jezabel, ele esquece tudo o que o Senhor tinha feito com ele. Ele esquece que Deus mandou parar a chuva. Ele esquece que Deus derrotou os profetas de Baal. Ele esquece que Deus matou os profetas de Baal. E aí ele recebe uma sentença da Jezabel: olha, amanhã você vai morrer. E aí o que ele faz? Ele, por sua conta, ele sai correndo para o deserto. Ele corre para o deserto por sua conta. E aí quando nós fazemos as coisas por nossa conta, quando Deus fala assim: ó, não vai por aqui não, aí eu vou por minha conta. É isso que Elias fez. E nós aprendemos com isso. Quando Deus manda, pode ir, irmão, tranquilo. Pode fechar o olho e vai embora. Fecha o olho e vai embora, porque Deus está na frente. Confia no Senhor. Mas quando nós ficamos com medo, quando nós recebemos uma sentença, ficamos com medo, aí nós falamos assim: ó, vou agir do meu jeito, eu vou fugir. Eu vou fugir para o deserto, eu vou correr dessa situação. Eu esqueço tudo o que Deus fez na minha vida. Eu esqueço tudo o que o Senhor fez até eu chegar naquela situação. Quantas vezes nós recebemos uma sentença, ou um diagnóstico, ou alguma coisa ou alguma perseguição, e nós simplesmente nos esquecemos. Traga a memória quantas coisas o Senhor fez na sua vida até o dia de hoje. E muitas vezes quando nós enfrentamos algum problema, nós esquecemos, parece que nós temos uma amnésia, porque nós esquecemos de tudo de bom que o Senhor fez. Aí o Elias ele faz o seguinte: é o primeiro momento que ele fala assim: olha, e ele foi para o deserto por sua conta. E aí quando ele vai pela conta dele, chega em algum momento, o que acontece? Ele cansa, não aguento mais. Aí ele deita debaixo do zinco e fala assim: Senhor, tira a minha vida, tira a minha vida. Senhor, eu não aguento mais esse negócio, não dá, para mim não dá, tira a minha vida, quer morrer. Está vendo, Senhor? Só eu que estou lá fiel ao Senhor. Nós vemos aqui no capítulo, no versículo 14, versículo 19, 14, versículo 14, ele repete por 2 vezes para o Senhor, ele fala assim: olha, só eu sou fiel ao Senhor. Só eu estou sendo fiel ao Senhor nesse lugar. E como nós vemos aqui no começo do culto, no começo da pregação, versículo 18, a resposta de Deus. Eu acho interessante porque o Senhor ele prepara, ali no meio daquele deserto, ali naquele local, o Senhor ele prepara um pão, aparece o anjo do Senhor para ele e fala o seguinte: olha, Elias, olha para o lado. Ele olha para o lado, está lá o pão quentinho assado na pedra. Quem gosta de pão quente aqui? Eu gosto. Quando a Josi faz o pãozinho que sai quentinho do forno, pega, passa aquela manteiga, você fala assim: meu Deus, olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus com Elias. Ele fala assim: ó, olha para o lado ali, Elias. Tem um pãozinho quentinho ali. Você vai se alimentar. Você vai andar por 40 dias com esse pão. O pão do céu está aqui, irmãos. É a palavra de Deus para nós. Só que é o seguinte, é interessante porque o Elias ele está tão desanimado. Ele está tão frustrado que ele olha, ele come aquele pão e sabe o que ele faz? Ele volta a dormir, ele se esconde numa caverna. A senhora aparece para ele de novo, fala assim: Elias, não é para você se esconder, não. Você não se alimentou aqui no domingo para chegar na segunda-feira e você voltar para a sua caverna. Você não ouviu a palavra de Deus aqui no domingo para chegar segunda-feira e você voltar para as suas frustrações, você voltar para os seus problemas. Você comeu esse alimento hoje, Elias, é para ele te dar força para você caminhar. É para você fazer o que Deus ainda tem para fazer através da sua vida.
E aí o Elias, ele come, ele se alimenta daquele pão e anda por 40 dias. Você fala assim, olha, eu ainda tenho coisas, Elias, para fazer através da sua vida. Você vai ungir o rei lá da Síria, você vai ter um sucessor para você, você vai ungir um profeta. Eu tenho coisas ainda para fazer na sua vida. Levanta, Elias, levanta, sai dessa caverna, Elias, porque eu ainda tenho coisas para realizar através da sua vida. Não é para você chegar aqui no domingo, ouvir a palavra, chegar segunda-feira, você falar assim, você esquece toda a palavra que você ouviu aqui no domingo, na quinta-feira, e aí você chega lá, você volta para as suas frustrações. Quantas Jezabels, quantos diagnósticos, quantas pessoas às vezes eles olham e eles lançam coisas sobre a nossa vida que nós falamos assim, agora, Senhor, o que eu vou fazer? Quantas perseguições, quantas lutas nós temos diárias aqui no nosso dia a dia? E às vezes a gente vem aqui, ouve a palavra de Deus, a gente está aqui e fala assim, ó, glória a Deus. Eu fui abençoado pela palavra, mas aí quando a gente chega na segunda-feira, a gente volta para a nossa casa, às vezes nem na segunda-feira, a gente volta no domingo para a nossa casa, chega à tarde nós esquecemos o que nós nos alimentamos. E aí ele vai no Elias, o Elias está dentro da caverna, o Senhor vai tirar ele da caverna e fala assim, olha Elias, deixa eu te falar uma coisa, eu ainda tenho obras para fazer na sua vida. E aí ele fala assim, olha, o Senhor vai aparecer ali do monte e vai falar com você. E aí o Elias, ele está no monte. De repente, vem um terremoto. Vem um terremoto. É interessante que ele fala assim, opa, nossa, um terremoto abalou todas as estruturas, aquele estardalhaço, todo aquele barulho. Mas ele olha e fala assim, Deus não estava no terremoto. Vem o vento forte. Tem uma tempestade de vento, talvez ali. E ele olha e fala assim, olha, Deus não está no vento forte. Deus não está na tempestade. E aí vem a brisa suave. E aí ele ouve a voz de Deus, o Senhor fala com ele. Ele esconde o rosto e o Senhor passa e fala com ele. O Senhor passa e fala com ele. Muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando que aconteça um estardalhaço. Eu preciso de um milagre na minha vida, Deus vai fazer assim, vai aparecer como se fosse um passe de mágica. Escatabanga, vai sair um terremoto, alguma coisa do tipo, alguma coisa. Nós estamos esperando o quê? Que Deus faça alguma coisa mirabolante, alguma coisa que aos nossos olhos é incrível. E muitas vezes Deus está falando assim, olha, estou aqui falando com você, na calmaria. Ô filho, só escuta a minha palavra, se alimenta. Eu tenho coisas para fazer na sua vida. Eu quero usar a sua vida. E é interessante, irmãos, que tem um versículo que ele me chama muita atenção. Porque Elias, ele fala o seguinte, olha, Senhor, só eu fui fiel. É o versículo que nós vemos. Aí Deus fala para ele assim, quero voltar aqui, versículo 14 e 18. Elias, ele repete isso por 2 vezes para Deus. Versículo 14, por favor. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha quando ele está sem direção. Sem direção, como ele está perdido. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Só eu que faço. Olha, se eu não chegar lá, não balançar o galão de água, ninguém troca água. Se eu não ficar na porta, se eu não cantar, o que eu aprendo com isso? Se eu não tocar aqui, a igreja para. Elias está assim. Olha, sabe Deus, eu estava lá ensaiando, as pessoas não reconheceram, eu cantava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e as pessoas, olha, eu fiz, ele está contando aqui, ó, eu profetizei lá para não chover, não choveu, eu derrotei os profetas de Baal, eu ressuscitei um morto, eu multipliquei o azeite lá, a farinha na casa da viúva, e agora estão querendo me matar, não estão reconhecendo aqui de repente, se ele fosse dos dias de hoje, talvez ele dissesse para o Senhor, ó, Senhor, não estão reconhecendo o meu ministério, estão querendo me matar agora. Aí o Senhor fala assim para ele, olha Elias, deixa eu te falar uma coisa, tem 7.000 joelhos que não se prostraram a Baal, tem 7.000 bocas que não beijaram Baal, eu preservei 7.000. Irmãos, imagina a cara do Elias, tipo, talvez se fosse eu falasse, ó, tem uns 10 melhor que você e uns 20 melhor que você. Deus olha para ele e fala assim, Elias, segura um pouquinho, tem 7.000 melhor que você. Se eu quiser, eu sou Deus. Eu não levanto um não, eu levanto 7.000. Glória a Deus. Melhores que você. Aleluia. O que eu aprendo com isso, irmãos? Deus pode, sim, trazer pessoas aqui melhores do que nós para fazer. Eu acredito que se nós procurarmos aí, tem pessoas
muito mais capacitadas. Se você olhar aí em alguns lugares, você vai encontrar músicos melhores do que os nossos. Você vai encontrar, de repente, diáconos melhores do que os nossos. Você vai encontrar obreiros aqui melhores do que o nosso, até crentes melhores do que nós, muito melhores do que nós. Crentes que oram e jejuam todos os dias. Se você procurar, tem gente, se Deus falar assim, ó, eu preciso de crentes que orem e jejuem todos os dias. Ele vai procurar, ele vai encontrar até crentes melhores do que nós. Mas eu quero dizer uma coisa. Embora tenha muita gente melhor do que a gente, o que o Senhor ele quer? Eu comecei essa reflexão dizendo o seguinte: Deus escolheu você. Pode ter as melhores bandas para tocar. Pode ter os melhores pastores, melhores teólogos para pregar aqui na igreja. Podem ter os melhores crentes, de repente, que oram, jejuam, que Deus faz milagre, levanta aborto aqui, faz um monte de coisa. Mas uma coisa eu quero dizer. O Senhor falou comigo e eu quero falar com você nessa manhã. Deus ele quer fazer através da minha e da sua vida. É nas nossas limitações. É nas nossas pequenez. É nas nossas falhas. Sim, nós falhamos às vezes. E é no nossa pequena força, porque Deus ele não precisa, Deus não depende de nós para fazer algo. É isso que eu aprendo, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele pega quem não é e faz ser. Se Deus quiser, Ele converte um pecador lá e coloca aqui para pregar. E é uma bênção e fica melhor do que nós. Mas Ele quer usar a gente. É eu e você que Deus quer usar. E basta o quê? Nós entendermos e andarmos na direção do Senhor. O Senhor falou, vai, vai. O Senhor falou, fica, fique. A questão é o quê? Obedecermos. A diferença é se nós estamos dispostos a obedecer o que o Senhor tem proposto para nós. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Então é com você que Deus tem essa obra. É comigo que Deus tem essa obra. Desde que nós nos dispusemos a ouvir e a obedecer ao Senhor. É essa a mensagem dessa manhã, irmãos. Eu quero orar por essa palavra, que o Senhor Jesus ele possa, que essa palavra tenha servido de edificação, de alimento, como o Senhor falou ali para Elias, olha, come, tem um pão quentinho aqui para você. Que essa palavra possa te alimentar, que essa palavra ela possa te dar força para você prosseguir. E que esse alimento te dê força, não para voltar para a caverna, para deitar lá na caverna, não. É para você levantar amanhã e falar assim, olha, eu ouvi a palavra de Deus. A palavra do Senhor, o Senhor está comigo. E não importa as lutas, não importa as batalhas que eu vou enfrentar. O Senhor vai comigo e eu vou ter vitória. Porque todas as vezes que o Senhor foi com Elias, ele teve vitória. E é isso. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar por essa palavra. Pai, no nome de Jesus,